Isso aqui não é meu. Isso não é meu. Isso também não é meu. Quando você mora com alguém que guarda tudo, você sabe a dor que é querer ser minimalista no meio dessa bagunça toda. Mas hoje eu vou te mostrar 7 formas de manter a sua paz, mesmo que você more com o seu parceiro acumulador, mesmo que você more com a sua mãe acumuladora, seu amigo acumulador, você vai conseguir aplicar o minimalismo na sua vida e ter paz. Mesmo estando aí no meio da bagunça alheia, eu já tentei de tudo, gente. Briga, discursos motivacionais, até esconder as coisas da minha mãe, tentar jogar no lixo sem que ela veja, porque ela catava no lixo. Eu já tentei, mas nada disso adiantava. Até que eu descobri que o minimalismo não é sobre controlar o outro, e sim controlar a si mesmo e o espaço que você ocupa. Eu comecei a ser minimalista há uns 5 anos atrás e eu ainda morava com a minha mãe, então os primeiros anos eu ainda estava lá no meio de todas aquelas coisas e eu aprendi essas 7 regras estando lá e trouxe para minha vida, para minha casa, e eu vou mostrar para vocês quais são essas regras que podem com certeza mudar o seu jogo em relação a ser minimalista ainda em um ambiente de uma pessoa acumuladora. Então, vem comigo. A primeira forma é: defina seus espaços. O seu quarto, uma escrivania ou então um escritório, uma parte do guarda-roupa, defina que ali será a sua zona minimalista. Já que você mora com essa pessoa, você tem que colocar e expor para essa pessoa: olha, essa parte, essa zona, esse território aqui é meu e eu quero organizar e eu quero que ele seja do meu jeito. Então, assim, defina esse espaço e coloque para a pessoa acumuladora: aqui eu vou ser do jeito que eu quero ser e eu vou organizar e eu vou implementar do jeito que eu quero. Porque mesmo que você more com a pessoa, ela não pode dizer assim: não, vai ser tudo do meu jeito, vai ser tudo bagunçado. Não, você vai ter ali o seu quarto, a sua caminha, o seu espaçozinho, e a pessoa vai ter que compreender isso, vai ter que aceitar que o que é seu é sagrado e precisa ser organizado da forma que você acha melhor. Então essa é a primeira forma para você conseguir colocar o minimalismo dentro da sua vida e aplicar ele, mesmo você morando com uma pessoa acumuladora. E para mim deu super certo. Onde é que eu aplicava? O meu guarda-roupa era dividido com o da minha irmã, a Diana, né? A Antônia tinha a partezinha dela, que era uma porta. Eu e a Diana, a gente tinha 2 portas, aí eram 4 gavetinhas e tinha mais uns pedaços, e aí a gente dividia. E aí eu comecei a aplicar o minimalismo ali no meu guarda-roupa, mesmo dividindo roupa com ela. Eu conversava com ela: olha, esse aqui tá muito ruim, vamos destralhar, tá rasgado, tá manchado, a gente não usa. E aí ela, a maioria das vezes, ela concordava comigo e a gente conseguia manter ali o início do minimalismo, porque eu ainda era um pouco consumista quando eu morava lá, eu ainda comprava muita roupa, mas eu tava reduzindo bastante. E quando eu vim pra cá, eu reduzi demais e hoje em dia, assim, ela tenta manter o guarda-roupa só com o que ela usa mesmo, sabe? Organizado, e é bem legal de ver, né? Outra coisa também no meu quarto. Meu quarto era super minimalista lá na casa da minha mãe. Tinha uma cama, TV, e eu organizava do meu jeito. Eu reformei todo o meu quarto quando eu comecei a trabalhar como professora, né? Reformei todo o meu quarto, deixei ele bonitinho e todo assim, eu pintei as paredes de cinza e coloquei cortinas e, sabe, era tudo neutrinho, assim, do jeito que eu gostava, bem minimalista. Apesar da casa ser um caos, quando eu entrava no meu quarto, era tipo outro mundo, assim, eu amava demais e hoje eu aplico na minha casa inteira e eu amo demais também. A segunda forma é: seja minimalista sem julgar o outro. Mostre que o minimalismo tem vários benefícios com as suas próprias atitudes, sabe? O dia a dia, a relação que você vai ter com as pessoas e com os objetos vão mudar, sabe? E se a pessoa é acumuladora, você não tem que ficar criticando: ai, você tem coisa demais, ai, isso é um absurdo, sabe? Viver a sua vida e tentar ser minimalista na sua organização, nas suas coisas, na sua forma de agir. E assim a pessoa vai estar vendo ali a sua forma
de viver e não vai se sentir, tipo assim, ameaçada, não vai se sentir agredida, porque você não vai estar julgando, jogando na cara dela que ela é acumuladora demais, entendeu? É tipo mostrar com atitudes. Isso funcionou pra mim quando eu morava na minha casa, mas no início eu recebi um pouco de hater, porque ficavam dizendo, minimalista, não sei o que, mas a minimalista tá comprando, sendo que eu tava mudando pra minha casa e é óbvio que eu ia precisar de coisas. E eu também, tipo, falava, né, pra minha mãe, nossa, tem muita coisa nessa casa, que loucura. Mas era mais assim por um desespero que eu tinha de, por exemplo, de não conseguir controlar aquilo e ter medo de, tipo, acontecer alguma coisa com ela e ela também não conseguir controlar, que já não consegue muito, né, manter limpo e tudo. Então, assim, essa era a minha maior preocupação, né, mas, assim, depois de um tempo, hoje em dia, por exemplo, eu falo, né, olha, isso aqui são coisas, o mais importante é a senhora, as coisas elas tipo ficam e eu não vou querer essas coisas, eu vou me desfazer dessas coisas, entendeu? O que me importa mesmo é a senhora, a sua saúde. Eu falo assim com amor, para que ela veja, né, que não é legal. E aí é importante, já que é nosso parente, nosso parceiro, nosso esposo, nossos filhos, a gente falar com amor, pra não fazer isso ser uma briga a mais no relacionamento, sabe? Número 3, estabelecer limites razoáveis. É importante você conversar com a pessoa sobre os seus limites. Olha, o meu limite é você não trazer a sua bagunça para o meu espaço. Conversar sobre espaços comuns, por exemplo, se a gente fica na sala, né? Estamos na sala. E aí a sala é um espaço comum, onde todo mundo vai para assistir televisão. Só tem uma televisão na casa, por exemplo. Aí vai todo mundo lá para a sala assistir a televisão. Só que aquela sala é um caos, uma bagunça, suja, cheia de coisa. E aí você vai lá e tem a obrigação, porque quando a gente é filho, a gente tem a obrigação de ajudar em casa. Você tem a obrigação de limpar. E aí você contesta, olha, eu limpo, eu deixo organizado, eu faço isso, mas se você ficar trazendo mais coisas e mais coisas, vai ficar muito mais difícil a limpeza e a organização desse espaço que eu também uso, entendeu? Que é um espaço que eu também uso, também limpo. A minha maior, assim, frustração dentro de casa, quando eu morava lá, era porque eu tinha que limpar tudo. Agora você pensa, tem que limpar vários objetos que você não usa, que eles ficam só lá amontoados, guardados em sacolas e que não tem função nenhuma para você, então aquilo me deixava muito frustrada. Hoje em dia eu sei que 80% das coisas que a minha mãe tem, ela usa, mas ela não usa com tanta frequência. Tem coisas que ela usa mais, como por exemplo linha, agulha, botão, tecido. Ela usa porque ela é artesã, ela é costureira. Mas tem coisas assim que ela nunca toca, que ficam ali paradas, ó, anos e anos, só acumulando poeira. É essas coisas que me preocupam, entendeu? Assim, eu não me preocupo dela ter um ateliê, eu acho incrível, eu acho maravilhoso, porque ela é muito artista, ela é inteligentíssima, ela faz coisas lindas, bolsas, bonecos, roupas, ela sabe fazer tudo, de artesanato, arte, costura. Ela é muito talentosa e isso não me preocupa ela ter as coisinhas dela, o que me preocupa é o entulho, o lixo, o que não está sendo usado, o que está parado, sabe? Manter coisas quebradas para consertar depois, é isso assim que me preocupa. Então assim, eu conversava muito com ela sobre isso, sobre tentar não trazer mais coisas, né? Hoje em dia quem conversa é as minhas irmãs, moram lá com ela. Então se ela compra um pote, é mais um pote, mãe. Não precisa de mais um pote, a gente tem 365 potes. Eu não sei se vocês já viram a casa da minha mãe, eu vou deixar no final do vídeo mostrando como é a casa da minha mãe, né? Que eu fiz um tour lá e tipo, muquiranices que ela tem lá, eu vou deixar no final desse vídeo pra vocês assistirem. A forma 4 é você manter a sua sanidade dentro do minimalismo, tá? Porque é importante manter isso, porque senão você também surta. Às vezes a gente quer iniciar o minimalismo muito extremado, então a gente quer destralhar tudo, a gente quer viver só com um colchão e somente, e não é bem assim, né, gente? A gente sabe que a gente precisa, a gente tem necessidade, tem coisas, tem objetos
que são essenciais na nossa vida. Então não tem como a gente, tipo, surtar dentro do minimalismo. A gente tem que ter, né, equilíbrio, e esse equilíbrio ele vai ser visto pelas outras pessoas. Então, você vai ter só as maquiagens que você usa, você vai ter no seu guarda-roupa só as coisas que você ama, e assim você vai estar mostrando para as pessoas, olha, eu cuido, né? Porque você vai fazer ali limpezas periódicas nas coisas que você tem, destralhes periódicos, você vai adquirir coisas que você via que era essencial, mas que você não tinha, e vai desapegar de coisas que você vê que não é essencial, mas você mantém por apego, por algum motivo. E aí as pessoas vão ver, nossa, fulano mudou muito, porque agora as coisas dela são organizadas, ela só tem o que usa, ela tem o melhor sempre, ela se dedica a manter as coisas bem, e aí ela tem mais paz, porque tá tudo sempre organizado lá no cantinho dela. Então tudo isso vai ser uma forma de você mostrar para o outro os benefícios de ser minimalista e de você conseguir aplicar sem ser intolerante, sem ser agressivo, sem julgar o outro, né? E aí evoluindo dentro do minimalismo também sem surtar, né? Sem querer, tipo, desapegar até dos parentes. A forma número 5 é adquirir um minimalismo mais, assim, invisível, digamos assim. Que só você saiba que você é minimalista, sem fazer muito alarde, sabe? Começa aí a reduzir as pessoas nas suas redes sociais. Deixa só quem realmente faz sentido para você, quem você considera, né, pessoas importantes. Reduz ali os seus arquivos, e-mails, fotos, vídeos, tira tudo que não faz sentido. Vai lá nos seus contatos, tira as pessoas que você nem fala mais há muitos anos, deixa só quem faz sentido, aplicativos que você não usa, tira também. Na sua casa, faz destralhe dentro do ambiente que você considera a sua zona minimalista, ali dentro do seu quarto, no seu guarda-roupa, na sua gaveta, no seu escritório, onde você pode aplicar o minimalismo. Você aplica, mas não fica tipo falando, eu sou minimalista, eu tô minimalista, agora eu sou minimalista, todo mundo tem que saber que eu sou minimalista e as pessoas têm que me aceitar e têm que fazer agora tudo o que eu quero, porque não é assim que funciona, gente. Às vezes, no início, você precisa começar, viver aquilo e mostrar através das suas atitudes, não do que você fala, sabe? Até porque quando a gente começa no minimalismo, a gente fica meio perdida. A gente começa a fazer coisas assim que a gente acha que é o certo, mas quando a gente vai ver, não é o certo pra gente, porque você vai ver muitas influenciadoras, você vai ver muitas pessoas falando sobre minimalismo e vivendo minimalismo de várias formas, mas nem sempre a forma que eles vivem é a forma que cabe a você, ainda mais se você mora com uma pessoa acumuladora. Então você não pode se comparar a mim, que já moro na minha casa e já posso viver o estilo de vida minimalista 99%. Essa Lady de hoje eu não tenho como comparar com a Lady que morava com minha mãe, porque era uma realidade totalmente diferente e eu ainda estava iniciando no minimalismo. Eu ainda tinha muitos comportamentos de acumuladora, porque eu cresci, né, sendo acumuladora, então assim, foi tudo um processo, um desenvolvimento, e eu acho que cabe a você no início aplicar o minimalismo de forma silenciosa, até para você aprender mais, entender melhor, para aí sim mostrar para o mundo e viver plenamente esse estilo de vida. A forma número 6 é você conversar com a pessoa e tentar propor para ela soluções de armazenamento discreto ali. Nossa, quantos objetos na gaveta da cozinha, né? É faca, é talher, é colher, é concha, é descascador de legumes, tá tudo misturado, tudo uma bagunça. E se a gente comprasse uns organizadores? Ou se a gente fizesse uns organizadores e separasse cada item no seu lugarzinho, ia ficar visualmente menos poluído, né? O que você acha, né?
marido, a garagem tá lotada de coisa, de tralha, Que tal se a gente fizesse uma organização, se a gente pegasse essas ferramentas e fizesse uma placa aqui na parede para pendurar elas, para elas ficarem todas bonitinhas, organizadinhas, até para ficar fácil você encontrar. O que você acha, sabe? Propor soluções de organização para que aquilo não vire assim uma loucura, uma poluição visual, uma bagunça. Tentar organizar o que se tem. Eu sei que é difícil, pra mim, eu aprendi com o minimalismo que você consegue organizar com mais facilidade e muito mais rápido se você faz um destralhe primeiro. Mas se a pessoa ainda tem dificuldade de desapegar e você ama a pessoa, você pode usar essa sexta forma de propor uma solução de organização, que aí fica melhor, aí fica possível viver no ambiente, né? Mesmo que tenha muita coisa, se elas estiverem organizadas, as coisas nas suas prateleirinhas, nos seus armários, com certeza fica muito melhor de viver nesse ambiente. A sétima é foque no que você controla. Aceite, gente, que você não pode mudar o outro. Mas que você pode ter o controle, sim, sobre si e sobre o ambiente que você tá. Eu já aceitei que eu não posso mudar a minha mãe e que eu vejo com o tempo, assim, ela assiste meus vídeos, ela participa da minha vida em tudo, nós somos vizinhas e ela já reduziu muito, ela já tirou muita coisa, ela faz destralhe, ela desapega, ela limpa, ela organiza, mas tem muita coisa, assim, que ela ainda não, sabe, ainda não passou, assim, não tem como. Se eu não consigo reciclar isso aqui, eu também vou passar à frente. Se isso aqui eu não consigo controlar, não consigo limpar, eu não posso ter, entendeu? Ela ainda não tem essa visão, assim, na cabeça dela, né? Mas, assim, muita coisa ela já melhorou, assim. Eu creio que desses anos, dos últimos anos pra cá, ela melhorou uns 60%, 70% nessa questão de ter muitas coisas, de acumular e de guardar. Ela já consegue fazer desapego, destralhe, e é muito legal de ver essa evolução, né? E eu acredito que isso torna a vida dela mais leve, menos trabalhosa, porque ela já tem muita coisa para fazer, ela já tem muito trabalho. E ainda ter que lidar com esse tanto de coisa deve ser muito complicado e chega um momento que cansa, né? Até por causa da idade. E eu desabstraí disso, né? No início eu, tive uma crise, assim, de pânico. Em um momento que a gente tava limpando a casa e aí ela tinha um sótão, tem um sótão na nossa casa, tipo um sótão, assim, umas madeirinhas e embaixo ela enchia de coisa. E aí ela decidiu que queria limpar aquilo ali. Aí foi tirando sacola, tirando coisa, ferramenta, resto de material de construção. Gente, tanta coisa, uma loucura. Aí virou uma montanha no quarto, aí do quarto já foi pra garagem, aquela montanha de sacola. E ela não ia desapegar de nada, gente. Ela só queria tirar pra limpar, pra depois socar tudo lá de novo. E naquele dia eu lembro que eu tive uma crise de pânico, mas eu nem sabia o que era uma crise de pânico. Mas assim, eu fiquei com falta de ar, minha pressão baixou, eu senti assim que essa cola estava me sugando e ela ainda ficou chateada comigo. Ela brigou comigo, mandou eu pro quarto, vai pro quarto, não quer ajudar, então vai pro quarto. E eu vou pro quarto, fiquei um tempo lá, eu lembro de beber uma água, de pensar um pouco, de sentir a minha mão suando frio assim. E aí depois eu voltei pra ajudar, porque eu nunca fui uma filha de sabe, me negar a ajudar minha mãe, nunca fui, nunca serei. E aí eu voltei, né, mas eu fiquei meio abalada com aquilo, eu fiquei pensando, o que foi que aconteceu, né, e aí eu decidi que eu não queria aquela vida pra mim, na minha casa, né, eu queria ter o menos coisas possível. E hoje eu tenho, e ela me ajuda muito a viver esse estilo de vida, né, e eu respeito muito ela, porque tudo que ela fez pela gente foi sozinha, ela criou as 3 filhas sozinha, criou muito bem as 3 filhas, eu amo minha mãe, e esse jeito dela, eu também amo o jeito dela, porque é única, né, e eu acredito assim que com o tempo, se a gente ama a pessoa e mostra o estilo de vida que a gente tá e conversa e não tenta impor isso, ela vai melhorando consequentemente, e eu já vejo muita melhora na minha mãe, e eu tenho certeza que daqui pra frente vai ser, muito melhor ainda. E aquelas coisas que vocês viram no início do vídeo são coisas para reciclagem.
E ela armazena água também. O que eu não concordo muito, porque a água ela estraga, né? Com o tempo ela fica com um cheiro assim horrível. E aí ela quer reciclar aqueles produtos, mas ela não encontra uma pessoa que recicla. A gente não sabe um local onde recicla vidro, papelão e plástico. E aí fica lá, aquela montanha de coisa. Então assim, ela quer ajudar o planeta. Minha mãe, ela quer ajudar o planeta. Mas aí fica meio difícil, porque ela quer ajudar o planeta deixando tudo dentro da nossa casa. Aí complica um pouco, né? Mas assim, a gente tem que também procurar soluções para isso e ver assim, um local para reciclagem, se você conhecer. Eu já até pedi aqui nos comentários, no vídeo que eu mostrei em casa, gente, se vocês conhecerem um local que faz reciclagem de vidro, garrafa, de plástico, por favor, me diz, porque eu quero tirar essas coisas da garagem da minha mãe. Que a gente pega o carro e leva tudo pra lá e doa, sem problema nenhum, pra ver se a garagem fica mais livre. E pra finalizar, o minimalismo ele é uma jornada, não uma guerra. Se você ama os seus familiares e vive com pessoas acumuladoras, tenta entender o lado deles. Às vezes tem um motivo que vem lá da infância, sabe? Minha mãe, ela teve uma infância muito humildezinha. Ela não tinha boneca, ela fazia boneca de pano, ela ganhava roupa das primas, ela não tinha as roupas dela. Meus avós eram muito humildes, eram, se eu não me engano, 6 filhos ou 7 filhos. E aí, tipo, muita necessidade, sabe? E aí quando ela começou a trabalhar, a ter a oportunidade de ter as coisas dela, ela foi tendo. Isso ficou sem controle. Então, assim, a gente tem que entender que a pessoa não é assim porque ela quer. Talvez ela seja assim porque ela viveu numa escassez tão grande que o momento que ela tem de ter as coisas, ela não quer desapegar. Então, assim, tenta ajudar, ama, cuida, tenta facilitar a vida dessa pessoa da forma que você puder. E é isso, porque o minimalismo ele é isso, ele melhora as pessoas, ele não piora as pessoas, ele não traz conflito, ele não traz brigas, desamor, não, ele é uma coisa que é pra melhorar as pessoas. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou, deixa o like, eu vou deixar aqui um vídeo onde eu mostro a casa da minha mãezinha, deixem muito amor lá pra ela, como vocês sempre fazem, lá e aqui, um beijo e tchau!